Patrios. Revolucionando conhecimento científico. Olá, olá, bem-vindos à audiência fiel aqui do Pod Trials. Que bom ter a companhia de vocês para mais essa nossa conversa. Hoje a gente está pronto para mais um mergulho num tema que, olha, borbulha de curiosidade. E vamos direto ao ponto, porque hoje a gente vai atacar uma dúvida que, nossa, aparece demais, né? Seja no consultório, numa conversa com amigos. Doutor, fala a verdade, água com gás faz mal? Ah, eu aposto que muita gente aí já se fez essa pergunta. Então, pode preparar o copo. A gente vai fazer uma análise legal, mas com aquele nosso jeito descontraído sobre a famosa Sparkling Water. A ideia é separar o joio do trigo, né? O que é mito, o que é verdade, sempre com base no que a ciência mais recente está dizendo. A nossa missão hoje, então, é entender melhor os efeitos da água com gás na pressão arterial na hora e também a longo prazo. Investigar se tem mesmo algum risco de derrame ou AVC, sabe? Descobrir se ela traz algum benefício que a gente não imagina ou se tem algum malefício escondido ali. E claro, vamos comparar ela com outras bebidas, tipo o refrigerante, o cafezinho, para ver como ela se sai. Preparadas? Então bora lá! Ok, então vamos começar a desenrolar isso. Pelo mais básico, beber água com gás pura, aquela sem açúcar, sem adoçante, sem nada, sobe mesmo a pressão arterial ou isso é lenda? Então, a resposta é sim, mas calma. Existe o que a gente chama de efeito agudo, ou seja, um aumento temporário da pressão arterial logo depois de beber. E esse efeito parece que fica mais forte quando a água está bem gelada. Ah, interessante. Vários estudos controlados já viram isso, sabe? Por exemplo, uma pesquisa mais recente de um pessoal liderado pelo Kubota, em 2021, mostrou que tomar água fria com gás deu um pico de pressão maior do que tomar água fria sem gás. E isso aconteceu tanto com gente mais jovem quanto com idosos. Mas por que isso acontece? Não vai me dizer que são as bolinhas fazendo cócegas nas artérias, né? Isso parece, sei lá, meio infantil demais para ser científico. Não são cócegas, pode ficar tranquilo. O mecanismo é um pouco mais complexo. Parece que tem a ver com reflexos do nosso sistema nervoso autônomo, aquela parte que controla as coisas que a gente não pensa para fazer, sabe? Pensa assim, a combinação de algumas coisas, o gás em si, né, a carbonatação, a temperatura fria e o próprio ato de engolir, que dá uma leve esticadinha ali no estômago, tudo isso junto parece que manda um sinal de alerta para o corpo. Esse sinal ativa uns nervos específicos, os nervos simpáticos, e eles causam uma contração rapidinha dos vasos sanguíneos. Aí, a pressão sobe por um tempinho. Entendi. É como se o corpo levasse um sustinho, né? Com o gás e o gelado juntos. Exato. É tipo uma reação rápida do corpo a esses estímulos. Outro estudo bem legal do Fuji e colegas de 2022, que foi feito num ambiente quente, o que é super relevante para a gente aqui no Brasil, né? Também confirmou isso. A água com gás aumentou mais a pressão arterial média das pessoas do que a água sem gás, logo depois que elas beberam. Certo. Então é uma acordada que o corpo dá. Mas essa subida rápida da pressão, ela dura muito? Ou é coisa rápida mesmo? Não, é bem passageira, é um efeito que a gente chama de transitório, normalmente dura alguns minutos, talvez até 1 hora em alguns casos, depende da pessoa, da quantidade que bebeu, mas o ponto principal não é um estado permanente que a água com gás pura causa, tá? A pressão volta ao normal rapidinho depois desse período. Certo. Então o efeito agudo, esse susto inicial, é passageiro e parece inofensivo para a maioria das pessoas. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. E quem adora água com gás e bebe todo dia? Tipo, virou hábito mesmo. Essa pessoa corre o risco de virar hipertensa por causa disso? De ter pressão alta crônica? Aí a história muda. E, para melhor, com base em toda a evidência científica que a gente tem hoje, não existem dados fortes que mostrem que beber água com gás pura regularmente, sem açúcar, sem adoçante, sem muito sódio adicionado, cause pressão alta crônica. Sério? Que boa notícia! Sim. Várias revisões de estudos, trabalhos mais recentes, como um de Santana Ramos e Batista, agora de 2024,
Todos chegam mais ou menos na mesma conclusão. Falta prova científica forte para dizer que a água com gás pura faz mal para a pressão a longo prazo. O foco da preocupação quando a gente fala de efeito crônico na pressão não deve ser só a bolinha, sabe? A carbonatação sozinha. E tem até uns estudos interessantes feitos com águas minerais, que já são naturalmente com gás. Às vezes elas têm mais minerais, tipo sódio, bicarbonato. Mesmo nesses casos, estudos como um de Mansur e equipe, em 2023, não viram um aumento importante da pressão nas pessoas saudáveis que beberam essas águas por semanas. Pelo contrário, nesse estudo específico, eles até viram uma redução no hormônio ligado à pressão, a aldosterona. Caramba. Então, pro dia a dia, aquela água com gás que a gente compra no mercado ou faz em casa, sem nada adicionado, parece segura para pressão a longo prazo. O gás em si não é o vilão. Exatamente. Pelo que a gente sabe hoje, para a maioria das pessoas saudáveis, beber água com gás pura regularmente é seguro sim, pensando na pressão crônica. A preocupação maior vem quando tem outras coisas junto com o gás, como a gente vai ver. Mas a bolinha sozinha parece inocente nesse ponto. Isso já tira um peso, né? Mas aí vem outra preocupação, talvez até maior. A questão do derrame, o AVC. Existe alguma ligação comprovada entre beber água com gás e ter mais risco de AVC? Essa é uma pergunta super importante e a resposta, felizmente, é bem tranquilizadora. As fontes que a gente analisou para essa nossa conversa são claras. Não há evidências científicas fortes, sólidas, que liguem o consumo de água com gás pura, sem açúcar, a um risco maior de AVC. Ufa! Revisões de literatura, estudos grandes com muitas pessoas que olharam especificamente para isso, concluem que a evidência que existe hoje é insuficiente para dizer que tem essa ligação. É bem importante frisar isso, né? Às vezes a gente vê estudos falando de bebidas carbonatadas e risco de AVC. Mas quando você vai ver em detalhe, essa associação está quase sempre ligada aos refrigerantes, sabe? Com açúcar ou com adoçante. Não a água com gás pura. O problema não parece ser o gás, mas o que está misturado nele nessas outras bebidas. Entendi perfeitamente. Então, mais um mito derrubado. Parece que a água com gás pura está se livrando dessa fama de vilã da saúde do coração e do cérebro. Mas ok, riscos afastados. Ela oferece algum benefício? Alguma vantagem além de hidratar sem calorias? Agora a conversa fica mais interessante ainda e talvez até surpreendente para alguns. Lembra daquele estudo do Fuji que a gente comentou, feito no calor? Lembro sim. Então, ele trouxe uns achados bem curiosos sobre a água com gás pura, que vão além da pressão. Primeiro, eles viram um aumento na velocidade do fluxo de sangue numa artéria importante do cérebro, a artéria cerebral média. Isso indica que está chegando mais sangue no cérebro. E o mais legal, esse aumento foi maior com água com gás do que com água sem gás. E estava ligado àquele aumento rápido da pressão que a gente falou. Ou seja, mais sangue no cérebro por um tempinho. Peraí, deixa eu ver se entendi. Beber água com gás pura, especialmente gelada, pode aumentar o fluxo de sangue no cérebro temporariamente e fazer a pessoa se sentir melhor. Isso, e não é só isso. No mesmo estudo, as pessoas responderam questionários e disseram se sentir mais motivadas, mais animadas. Eles usaram um termo em inglês, exhilaration, tipo uma sensação de vivacidade, sabe? E também bem menos sonolentas depois de beber água com gás, comparado com quem bebeu água sem gás. E essa motivação extra também estava ligada ao maior fluxo de sangue no cérebro. Nossa, que demais. Mais fluxo no cérebro, menos sono, parece quase um shot de energia natural e sem culpa para aguentar o calorão ou aquela moleza depois do almoço. É uma interpretação interessante, né? Os pesquisadores acham que a própria sensação do gás na boca, aquele formigamento gostoso, também ajuda nessa percepção de mais animação. É como se o estímulo das bolhas desse um up. E tem um outro estudo, um pouco mais antigo, de Wakisaka e colegas, que sugeriu que água com gás podia aumentar a sensação de saciedade, de estômago cheio, em mulheres jovens, o que pode ser útil também, né? Fascinante. E para refrescar o corpo, a gente pensa que as bolhas talvez ajudem a baixar a temperatura, a suar mais. Isso aconteceu no estudo. Olha, curiosamente, não.
Lá no estudo do Fuji, apesar da pessoa se sentir melhor, mais animada, a água com gás não mudou muito a quantidade de suor, nem o fluxo de sangue na pele, que ajuda a gente a perder calor, nem a temperatura lá dentro do corpo, comparando com a água sem gás. Parece que o efeito é mais na cabeça, na sensação, do que no termostato do corpo mesmo. Ela não te esfria mais por dentro, mas pode te fazer sentir melhor no calor. Entendido. O efeito é mais sensorial e talvez neurológico. Agora vamos para a comparação que todo mundo espera. Água com gás contra refrigerantes. Como ela se sai nessa briga pela saúde? Aqui a diferença é gritante, né? Especialmente pensando na saúde do coração a longo prazo. Vamos separar para ficar mais claro. Primeiro, os refrigerantes com açúcar. Aqui a ciência é bem clara, as provas são fortes. Beber isso regularmente está ligado a um risco bem maior de ter pressão alta, de ter doença cardíaca, de morrer por problema cardiovascular e sim de ter AVC. Vários estudos grandes mostram isso. E tem até uma relação de dose. Quanto mais bebe, maior o risco. O açúcar em excesso é o grande problema aqui. Isso a gente já ouve bastante, né? O açúcar é o vilão conhecido. Exato. Agora, os refrigerantes diet, zero. E é aqui que muita gente se surpreende. Mesmo sem açúcar, eles não saem totalmente limpos nas pesquisas, sabe? Estudos que observam as pessoas ao longo do tempo têm ligado o consumo regular dessas bebidas também a um risco maior de ter pressão alta e problemas cardiovasculares, incluindo AVC. Caramba! Nem os dietes escapam. Mas por quê? Se não tem açúcar, qual seria o problema então? Essa é a grande pergunta que ainda está sendo investigada. As associações aparecem nos estudos e são preocupantes. Teve até um estudo brasileiro interessante de Souza e colegas feito com adolescentes que mostrou que quem bebia refridiete tinha pressão sistólica mais alta do que quem bebia refri normal e do que quem não bebia nada. Nossa! As razões ainda não são 100% certas. Pode ser algo ligado aos adoçantes artificiais e como eles afetam o nosso corpo, o nosso intestino. Ou pode ser que quem bebe muito diete já tenha outros hábitos não tão saudáveis, né? É difícil separar tudo. Mas o ponto é, os dados acendem um alerta importante para eles também. Parece que o problema não é só o açúcar, pode ser os adoçantes também. E, de novo, não a carbonatação em si. Fica bem claro que, comparada com qualquer refrigerante, a água com gás pura é uma opção muito, mas muito mais segura. E o café? Onde ele entra nessa história toda? Ele está mais para a água com gás ou mais para os refris? O café é um capítulo à parte, né? Ele é super estudado para a saúde do coração, mas os resultados são meio misturados. Depende da quantidade, como é feito, até da genética da pessoa. A cafeína, que é o principal ativo, pode sim dar um pico de pressão e te deixar mais alerta na hora, parecido com o efeito agudo da água com gás gelada. Mas os efeitos de beber café todo dia, a longo prazo, nossa, isso é muito debatido. Tem estudo que mostra benefício, outros que mostram risco. As fontes que a gente viu para hoje focaram mais em comparar a água com gás com os refris. Uma delas até cita o café junto com chás e outras bebidas, mas não entra em detalhes comparando diretamente com a água com gás pura. A grande diferença é que os efeitos da água com gás pura parecem vir mais das propriedades físicas, gás, frio, e são rápidos, enquanto os do café vêm da química, cafeína, e são mais complexos, agudos e crônicos. A água com gás pura se destaca por ser neutra a longo prazo, né? Perfeito. Então, se a gente fosse dar a dica prática dessa comparação seria trocar qualquer tipo de refrigerante, seja comum ou diete, por água com gás pura, é uma boa ideia para quem quer cuidar do coração e da pressão. Com certeza. Com base no que a gente sabe hoje sobre risco cardiovascular, pressão alta crônica, essa é uma das trocas mais seguras e inteligentes que a gente pode recomendar. Conhecimento Trials, conhecimento revolucionando conhecimento científico.